Agora nós vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, e nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo do capítulo 9, versículo 13 de Gênesis. A palavra de Deus diz: coloquei o meu arco nas nuvens, ele será o sinal da aliança que firmo entre mim e a terra. Eu estou achando o som um pouquinho alto, podia baixar um pouquinho mais, irmãos. Coloquei o meu arco nas nuvens, e ele será o sinal da aliança que firmo entre mim e a terra, disse o Senhor. Oremos. Querido Senhor, em cuja presença nos encontramos agora, neste lugar consagrado a Ti, já louvamos o Teu nome, já buscamos a Tua face, agora prepara o nosso coração, como aquela terra adubada, pronta para receber a semente do Evangelho, palavra que o Senhor tem para o nosso coração nesta noite. Não permita que saiamos daqui da mesma maneira que entramos. Toma-nos em Tuas mãos e fala através do Teu servo que fala contigo. Que ele seja apenas instrumento nas Tuas mãos. Que ninguém saia daqui hoje da mesma maneira que entrou. Que a Tua palavra, que é viva, rica, poderosa, inerrante, penetre no nosso coração a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e que ela seja apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pedimos-Te perdão para os nossos pecados e visita Teu povo, Senhor. Nós oramos agradecidos no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Arco-íris. Um dos fenômenos da natureza é o arco-íris. E só pode haver arco-íris quando há sol e chuva. Porque o arco-íris resulta na refração e na reflexão da luz solar em gotas de águas suspensas na atmosfera. Acontece quando uma nuvem se desfaz em chuva num ponto do céu oposto àquele em que se encontra o sol. Há dias de chuva na natureza e na vida humana. Nesta como naquela são dias tristes. Quando chove, nós não podemos sair muito de casa, queremos ir à praia, queremos o sol brilhando. E nesses dias parece que são dias aziagos. Quando a criança chora, o choro nos irrita. Quando o cão do vizinho ladra, aquele latido nos irrita. Monotonia, tédio, dias cinzentos, arrastados, a chuva batendo na vidraça das nossas janelas ou pingando nos beirais das nossas portas, dando-nos sono, bocejamos, achamos tudo insípido, sem cor, sem brilho, tornamos-nos ranzinzas, reclamamos de tudo, pois em dias assim, de chuva, Deus fala conosco. Muitas coisas acontecem nesses dias, e
E são em dias de chuva que o arco-íris pode aparecer. O arco de Deus, como diziam os nossos avós. De repente, nós olhamos para o céu e vemos aquele semicírculo, aquele arco de Deus, como um semicírculo pintado a 7 cores, como se Deus estivesse nos fazendo um aceno. Deus acenando para nós, sim, acenando-nos para mostrar o outro lado do céu. Porque se nós estamos vendo o arco-íris, é porque nós estamos de costas para o sol. Quando o arco-íris aparece, é como se nós estivéssemos dando as costas para Deus, sendo Deus o sol, como se Deus estivesse nos fazendo lembrar de alguma coisa. Às vezes é uma música, às vezes é um poema, às vezes é um verso da Bíblia que nos passa assim de raspão, que nos faz lembrar de Deus. Se estamos de costas para Ele, talvez porque nós estejamos amuados com Ele, talvez estejamos entristecidos com Ele, talvez nós estejamos com raiva dEle, porque nós perdemos alguém muito querido, porque nós não conseguimos aquele emprego que nós almejávamos, talvez porque o nosso cônjuge tenha saído de casa, talvez porque estejamos com alguém enfermo na família, e aí nós damos as costas para Deus, e Deus às vezes, em dias de chuva e em dias de sol, Ele faz com que aquele arco apareça no céu para nos fazer lembrar dEle. Quando de repente surge o arco-íris, desenhado pelo sol que está do lado de lá. Deus é o sol, Deus quer falar conosco. Deus não tem cor, mas se Ele não tem cor, Ele escolheu 7 cores para serem um símbolo. O arco-íris é um símbolo para nós, ele é um fenômeno da natureza. Já havia arco-íris antes de qualquer coisa, mas quando ele aparece hoje, é para nos fazer lembrar de uma aliança, de um concerto que Deus fez com Noé, o patriarca, sacerdote, que teve a incumbência de pregar à sua geração uma mensagem de Deus, uma mensagem de arrependimento, mas Noé só conseguiu salvar a sua família, 8 pessoas. Dia desses eu estava meditando sobre Noé e eu pensei, eu não quero ser parecido nem com Noé e nem com Davi, porque Noé pregou a uma geração inteira e só salvou a sua família, e Davi teve o mundo aos seus pés. Foi rei por mais de 40 anos, teve tudo o que ele quis, teve o poder nas mãos, mas Davi perdeu a sua família. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus para salvar a minha família e para salvar o mundo. Nem Noé, nem Davi, mas instrumento para ganhar a família e para ganhar tantas famílias para Jesus. Que deva ser esse o nosso anseio, o nosso anelo. E em dias de chuva, quando vemos o sol e o arco-íris, nos faz lembrar daquele concerto que Deus fez com Noé e com a terra. Porque quando Deus colocou o arco-íris no céu, Ele disse, este é o concerto, é a aliança que eu faço entre mim e a terra. Em outras palavras, Deus estava dizendo, nunca mais eu vou destruir o mundo, eu vou destruir a terra, como eu destruí esta geração que não se arrependeu. Aquele cataclismo durou 5 meses, e quando as águas baixaram, e que Noé saiu da arca com a sua família, o mundo teve que começar do zero, como se estivesse em ponto morto. Tudo tinha que começar de novo, e Deus então estabeleceu esta aliança com a terra, conosco. Todas as vezes que você olhar para o céu, em dias de sol e em dias de chuva, e você perceber o arco-íris, lembre-se,
desse concerto que Deus fez com o homem, porque o arco-íris é um símbolo de uma aliança, por isso ele é chamado de arco da aliança. Aliança ou concerto? Concerto, que é uma promessa irrevogável, irretratável, irreversível, para que o homem se lembre sempre de Deus. Que Deus quer que o homem tenha uma vida linda, uma vida rica, uma vida abundante, para que o homem se lembre que ele não pode viver a vida dele sozinho, que há um rei supremo no universo que governa a nossa vida. Nós não estamos sós neste mundo. Todas as vezes que você vir o arco-íris, lembre-se desse concerto, porque Deus nos fala através dele. É o arco-íris, um poema de cores, poema de amor, porque Deus não é cor, mas é pintor, e Ele tem nas suas mãos uma paleta que está sempre com o seu pincel tentando iriar o nosso céu. E através das cores do arco-íris, que são 7, Deus tem uma mensagem para nós. E eu queria que você pensasse comigo, que mensagem é essa que Deus quer nos transmitir através do seu arco da aliança? Deus é um pintor que pinta para nós, e essas cores têm uma mensagem. Que mensagem é essa? O que representam para nós essas cores? A primeira delas é a violeta. Quando você olhar para o arco-íris e perceber a cor violeta, lembre-se que Deus nos quer fazer pensar, refletir sobre a nossa vida de humildade, de andar com Ele. Humildade vem de uma expressão latina chamada humus, que significa terra. Ser humilde, portanto, é alguém que está rente ao chão. Ser humilde é alguém que está com o rosto voltado para o chão. Ser humilde é aquele que entra no templo e não tem coragem de sequer levantar os olhos para o céu, porque não está em condições, não tem dignidade para estar naquele recinto, como na parábola do rico e do Lázaro, o rico e o fariseu e o publicano. Quando os dois foram ao templo orar, um batia no peito numa oração cheia de considerandos, mas o outro batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olhar fito no chão, rente ao chão. Humildade é isso, e a violeta nos lembra a humildade. A humildade, disse alguém, é o pedestal da glória. Sem ela, toda glória é vanglória. E Jesus nos ensinou isso. A palavra de Deus diz que Jesus era humilde de coração, humilde de espírito. E este senso de pequenez, de modéstia, o homem não dando relevo ao seu nome, à sua própria vida, mas preferindo a reis do chão. Humildade significa, portanto, isso. E a humildade ajuda muito na oração. Sem humildade não adianta orar. Deus não escuta o soberbo, o altivo. Deus gosta daquele servo que tem um coração quebrantado e contrito. É por isso que o salmista diz: há um coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus gosta de ver esse coração quebrantado. Quando nós oramos, nós somos aquele pecador que não está pleiteando um direito, ele está apenas suplicando uma graça. E Deus, quando olha este sentimento no nosso coração, Ele estende para nós as suas mãos e abre as janelas do céu para que nós possamos receber a bênção que Ele tem para nós. A violeta é símbolo de humildade. Quando uma pianista, visitando o museu, e viu o piano de Beethoven ali, e ela sentou-se ao piano de Beethoven e tocou lá, fez uma apresentação. E quando ela saiu, um dos funcionários do museu, ela perguntou ao funcionário: como é que foi a minha apresentação? E ele disse: foi boa. Quem foi a última pessoa que veio aqui?
ele disse, foi Paderewski, o grande compositor e pianista russo. E quando ele chegou aqui, o que foi que ele tocou? E aquele funcionário do museu disse, ele não tocou nada, ele não se achou digno de tocar no piano de Beethoven. Humildade é isso. Humildade é reconhecer que há alguém superior, que há alguém sobre nós. E quando nós nos aproximamos de Deus com esse sentimento de que Deus é o maior e que nós somos o pecador, que precisamos da sua graça, Ele estende para nós o seu favor e a sua misericórdia. Deus não pode morar com o soberbo, isso é tudo. Mas quando você olhar para o arco-íris e perceber aquela cor, o anilado, você deve se lembrar que o cristão precisa cultivar no trato com as pessoas a mansidão, assim como era Moisés. A Bíblia nos diz que Moisés foi o homem mais manso que existiu na terra. Moisés era um homem muito manso e Deus chamou aquele homem manso para liderar o seu povo, o povo de Israel, para tirar do cativeiro egípcio. E meus irmãos, eu não queria estar na pele de Moisés. Moisés sofreu demais com aquele povo rebelde, povo idólatra. Bastou Moisés se afastar um pouco, subir ao monte. Quando desceu, o povo estava na idolatria, construiu um bezerro de ouro, estava lá num bacanal horrível. Moisés então quebrou as tábuas da lei, perdeu a paciência. Até Moisés perdia a paciência. E o ápice disso foi quando, já perto de entrar na terra prometida, o povo murmurando, reclamando o tempo todo, porque não tinha água. E Deus já havia falado antes, quando eles tiveram sede, Deus mandou que ele falasse a rocha, e da rocha brotou água, o povo matou a sede, e agora o povo está reclamando de novo, e Deus falou que ele falasse, que Moisés falasse a rocha, que a rocha daria água, e Moisés, irritado com tanta reclamação, e não era para menos, feriu a rocha. E por causa deste gesto impensado, inoportuno, temperamental, Deus puniu Moisés, não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Mas meus irmãos, se Moisés, que foi o homem mais manso que existiu na terra, se irritou, perdeu a paciência, imagine nós. E por causa daquela impaciência, Deus disse, você só vai olhar a terra de longe, sobe na montanha, olha para a planície, olha a terra que eu jurei dar aos teus pais. Olha para a terra, mas lá tu não entrarás. E a Bíblia diz que Moisés pediu tanto a Deus para entrar, até que um dia que Deus disse, basta, não me peça mais isso, você não vai entrar. E Moisés não entrou, morreu naquele monte. Só que tem um detalhe, irmãos, nunca ninguém achou o corpo de Moisés. Moisés realmente não entrou na terra prometida naquele tempo, mas lá no ministério de Jesus, quando Jesus está no monte da transfiguração, com os seus discípulos, os discípulos cansados, estavam sonolentos, eis que aparece Jesus, ladeado por Moisés e Elias. Lá estava Moisés com os pés na terra prometida. Moisés não entrou naquela época, mas entrou no tempo que Deus permitiu. E este exemplo de Moisés serve para nós. Quantas vezes tomamos decisões no auge da ira, da irritação, decisões que são equivocadas. É por isso que nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções. Nunca tome uma decisão quando você está muito feliz. Nunca tome uma decisão quando você estiver triste. Você pode se arrepender nos dois momentos. Vida cristã é equilíbrio, é mansidão. Vida cristã é meiguice.
A terceira cor do arco-íris que Deus quer nos fazer lembrar é o azul, que representa a justiça, a retidão, a nobreza. Lá no Salmo 16, verso 3, o salmista diz: digo aos santos que há na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Deus tem uma nobreza na terra. Deus tem os seus nobres, cristãos nobres de sangue azul, lavados no sangue vermelho de Cristo. Quem são esses cristãos nobres que o salmista se refere? São aqueles que têm nobreza de caráter, aqueles que mesmo vivendo em meio ao pecado, não se corrompem no pecado, aqueles que vivendo no meio de tanta lama, não se enlameiam, procuram alijar o pecado como se fosse coisa imunda. Ser santo no céu é muito fácil. Difícil é ser santo na terra, onde há o pecado, onde o pecado é rotina. Os santos que vivem aqui não foram imunizados, não há vacina contra o pecado, numa terra onde o pecado virou pandemia. O governo liberou, a partir de amanhã, todos podem se vacinar contra a gripe, mas não há vacina contra o pecado. Não há. Todos pecaram, todos se extraviaram, não há quem faça o bem, não há sequer um, nos diz a palavra de Deus. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A gente está falando dos políticos corruptos, mas a Bíblia diz que nós somos corruptos, porque o nosso coração é corrupto, o nosso coração nos afasta de Deus. Precisamos de justiça, de retidão, nobreza de caráter. Não existe vacina contra o pecado, repito. Cristãos de sangue azul, aqueles que procuram andar em retidão, em inteireza de vida, andar fazendo as coisas que agradam a Deus. Quando você olhar para o arco-íris e olhar aquele azul, lembre-se que a sua vida precisa praticar a retidão, a justiça, nobreza de caráter. A quarta cor é o verde, e o verde está fácil, né? O verde representa o quê? Esperança. Dizem que a esperança é a última que morre, mas morre. Se você colocar numa jarra d'água uma esperança e um gafanhoto, quem morre primeiro? O gafanhoto. Porque a esperança é a última que morre. Não é verdade? Mas morre. O verde nos lembra a esperança. E meus irmãos, se há um povo que precisa cultivar a esperança, esse povo é o povo de Deus. O povo de Deus nunca pode perder a esperança. É por isso que a Bíblia está repleta de textos que dizem assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória que há de nos ser revelada. Esse é o Deus de toda esperança. Sempre há um brilho de esperança na gota de uma lágrima. Aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Uma semente, uma só, pode transformar-se numa espiga. A terra é generosa, a chuva é generosa, o sol é generoso. A história sempre se repete. Depois da tormenta, a bonança. Depois da guerra, a paz. Cada dia, um novo dia, uma nova esperança. O cristão não pode pular da ponte quando as coisas não vão bem. O cristão não pode só cantar louvores quando as coisas vão bem. O salmista diz assim a respeito dos judeus que estavam no cativeiro babilônico:
às margens dos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. E os nossos algozes nos pediam que nós cantássemos um dos cânticos de Sião. Como nós poderemos entoar o cântico de Sião em terra estranha? Eu poderia até dar a esse salmo o título de um sermão, Canção do Exílio. Não a de Gonçalves Dias, mas as dos judeus quando estavam na Babilônia. Por que não cantaram? Porque os cânticos de Sião eram sagrados, só poderiam cantar nos templos? Não cantavam porque estavam tristes no desterro, no cativeiro? Mas quando eu olho para as páginas da Bíblia e vejo o apóstolo Paulo lá na prisão cantando com Silas, eu me lembro assim a vida do cristão. Mesmo na prisão, mesmo na dor, mesmo no hospital, nós devemos elevar a nossa voz num cântico ao Senhor. Na noite em que Jesus foi traído, quando ele celebrou a Páscoa com seus discípulos e instituiu a ceia que conhecemos como a ceia do Senhor, ele cantou com seus discípulos. Como é que alguém pode cantar sabendo que vai morrer na cruz? Mas a Bíblia diz que ele cantou com os seus discípulos. Cantou esses salmos que conhecemos, o Salmo 135 em diante, o Hilel. Jesus cantou com os seus discípulos. E o cristão precisa aprender a cantar em meio às duras provas. É por isso que os antigos diziam: quem canta, seus males espanta. Aqui há uma tenda, além há um edifício. O Evangelho é sempre esperança, até no limiar da morte. Os espinhos da vida podem transformar-se em pétalas, mas podem continuar ferindo, mas ferindo menos, cada vez menos, se nós quisermos, se nós deixarmos. A quinta cor do arco-íris é o amarelo, que representa a pureza. Quando nós olhamos para a nossa aliança, que é de ouro, eu espero que a sua também seja. Ouro é um metal precioso, um metal nobre, que resiste a duras provas, que resiste ao fogo. E o cristão precisa ser como esse metal nobre que resiste ao sofrimento, que resiste às duras provas. É muito fácil ser cristão quando tudo vai bem. Quando eu ainda era muito jovem, nós cantávamos na igreja, não olho as circunstâncias. É um cântico tão lindo que a gente quase não canta. Não sei se a gente já cantou aqui alguma vez. Não olho as circunstâncias, eu olho o seu amor. Eu não me guio por vistas, alegre sou. É por isso que o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não conheço um verso das Escrituras mais mal interpretado que esse. Porque todas as vezes que me citam esse verso das Escrituras, as pessoas me traduzem uma informação equivocada, como se Paulo estivesse dizendo assim: eu posso tudo, eu estou por cima da carne seca, eu sou filho do rei, eu posso fazer o que eu quiser. Não é nada disso. Se você olhar para o contexto que Paulo afirma isso, em Filipenses 4,13, Paulo está falando de escassez, Paulo está falando de fome, Paulo está falando de abundância. Então ele diz: em todas as coisas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto em ter fartura como escassez. E é nesse contexto que ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se eu não tiver nada para comer, eu posso todas as coisas. Se eu tiver abundância para comer, eu posso todas as coisas. É nesse o sentido. E o cristão precisa aprender a suportar as coisas com paciência. Paciência significa estar debaixo de uma carga. Paciência é suportar uma carga. E paciência é uma virtude que os intempestivos não possuem, que os desastrados não possuem, que os temperamentais não possuem e que precisam aprender.
e aprender com o ensino, por exemplo, de Tomás Aquino, que, escrevendo sobre a prudência, deu à prudência 3 funções. A primeira, bene consulare, significa que eu preciso investigar todas as possibilidades e conveniências de um ato que eu vou ou não praticar. E depois que eu consultar, que eu analisar estes fatos, vem a segunda função, que é o bene judicare, que é decidir-se por realizá-lo. Depois que eu analisei aquele fato, aquelas circunstâncias, eu decido, eu faço ou não faço. E finalmente, o bene imperare é realizar aquele ato. Prudência é isso. 3 operações que requerem tempo e paciência. Tempo e paciência que o impulsivo não tem. E a penúltima cor do arco-íris. E quando você olhar para o céu, olhar o arco-íris, o arco de Deus, que você perceber aquele alaranjado, lembre-se de uma coisa que o cristão tem, que é o Espírito Santo, fogo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nossos pecados são perdoados e nós somos batizados no Espírito Santo. Foi por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o que batiza com ou no Espírito Santo. E nós batistas ensinamos, pregamos a respeito disso e dizemos que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, 2 coisas acontecem conosco concomitantemente. A primeira, Jesus tira o nosso pecado, remove a nossa chaga, limpa o nosso coração. Aos olhos do Pai nós somos vistos, nós fomos justificados, reconciliados pela obra de Jesus na nossa vida, porque Ele remove o nosso pecado. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E a segunda coisa que Jesus faz, no momento da nossa conversão, Ele nos batiza no Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo entra em nós e nos sela para o dia da redenção. E o apóstolo Paulo nos ensina isso aos Efésios. Também vós, depois que ouvistes o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E o tempo verbal que acontece neste verso é uma ação definitiva, completa, única, irrepetível. Quando você se converteu a Cristo, entregou a sua vida a Ele sem reservas, o Espírito Santo entrou na sua vida e você foi selado definitivamente, irreversivelmente. Você é ovelha de Jesus e não há nada, nenhum poder neste ou no outro mundo que possa impedir isso. É por isso que Paulo diz: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso nome não pode ser riscado do livro da vida, porque foi escrito mesmo antes do nosso nascimento. Antes de você nascer, seu nome já tinha sido escrito. Não foi escrito no dia da sua conversão, não. Quando você se converteu a Cristo, apenas confirmou aquela escolha soberana de Deus, quando sabia que em um momento da sua história você iria se render ao Salvador Jesus Cristo. E finalmente, quando você olhar para o arco-íris, você vai perceber a última cor, que é o vermelho. E o vermelho lembra sacrifício. A ex-deputada Benedita da Silva, do PT, evangélica, citou um verso das Escrituras esta semana para justificar toda a ação petista. Sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, para que a minha ideologia alcance todo mundo, sangue precisa ser derramado. Aliás, os muçulmanos estão chegando. Já chegaram a São Luís, já foram para Teresina. E o Estado Islâmico ensina: nós queremos matar os judeus e os cristãos, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, para eles nós somos infiéis. O único profeta é Maomé.
Jesus não é Messias, vocês estão no pecado, vocês são infiéis, e nós estamos chegando aqui para matar vocês. Vamos jogar uma bomba no templo de vocês. E eles chegam e todo mundo fica olhando. Eles vêm para isso. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. Ainda cito a Bíblia. Mas quando você olhar para o vermelho, lembre-se do sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz, pela nossa redenção. Jesus foi espremido lá naquela prensa de azeite do Getsêmani, para que ele pudesse alimentar a lâmpada da redenção. Somente ele poderia ter sido espremido ali. Somente ele poderia ter subido naquela cruz. Somente ele poderia ter efetuado tão grande redenção. O vermelho do arco-íris nos lembra o sacrifício de Jesus. Ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Quando você percebeu o arco-íris, como se Deus estivesse fazendo um aceno, fazendo você lembrar de tudo isso. Lembre-se, você era um pecador destinado ao inferno, mas Deus enviou seu único filho para derramar o seu precioso sangue pela nossa redenção. O Getsêmani e o Calvário só pertencem a Jesus. Ninguém pode dizer que os tem, nem mesmo literalmente, porque ninguém substitui alguém diante de Deus a não ser Cristo. Somente Ele poderia ter morrido naquela cruz. Não saia daqui hoje sem reconhecer que você é um pecador diante de Deus e que o único sacrifício capaz de limpar o seu coração, de perdoar o seu pecado, é o sangue remidor de Jesus. Não há outro Salvador, não há outro remidor. Igreja não salva, padre não salva, o Papa não salva, pastor não salva. Só quem salva é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E lá no original, isto é muito enfático, é como se ele dissesse assim: eu e somente eu mesmo sou o caminho, não há outro. O apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 4, verso 12, diz: em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. Não há outro nome. Esse nome é Jesus. Quando você olhar para aquele soberbo espetáculo no espectro solar chamado arco-íris, não é só Deus acenando para você, mas é dizendo a você: não há salvação a não ser no meu Filho Jesus. Entregue a sua vida a Ele, faça as pazes com Ele, renda-se a Ele, para que você tenha uma vida feliz, frutífera, realizada. Saia daqui uma nova criatura em Cristo. Amém?